Olá, borboleta! Seja bem-vinda aqui no canal. Eu sou a Leti, e se você ainda não está inscrita, já se inscreve para não perder nenhuma resenha. Para ver todos os produtos disponíveis aqui da Borbolete, siga nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Então senta, pega o seu café e vamos resenhar. Se você caiu aqui de paraquedas, nós vamos falar sobre filmes e séries usando o nosso caderno de hobbies aqui da Borbolete, que eu desenvolvi especialmente para mim. Nós vamos juntas completar esse caderno aqui e vai ser incrível. E para a primeira resenha, eu escolhi um filme que tá bem fresco na minha cabeça, que é Backrooms, Um Não Lugar. Eu fui assistir esse filme no cinema umas semanas atrás, e é o tipo de filme que deixa você com a cabeça assim. Eu debati esse filme aí ainda uns 3 dias com meu marido, porque você vai ver. Eu vou tentar desenrolar aqui um pouco sobre o filme, vou tentar não dar spoiler, mas já aviso que pode ser que tenha. Então, caso você ainda não tenha assistido Backrooms, então eu não aconselho você a assistir essa primeira parte do vídeo. Se você não viu o vídeo onde eu expliquei tudo sobre essa nova série aqui, eu vou deixar linkado aqui para você poder assistir ele depois que acabar esse. Você vai lá assistir para poder entender tudo a respeito do porquê que eu resolvi fazer isso. E também, lá naquele vídeo, eu expliquei que quando você compra o caderno de hobbies, você ainda ganha 2 folhas com os cards que você escolheu, os filmes que você vai querer, os filmes e as séries. Você recebe como brinde. E aí eu já recortei aqui o primeiro que eu vou falar, que é Backrooms. Aí você escolhe, pode ser o pôster do filme, ou uma cena que você tenha gostado muito, ou algum personagem que você goste da série ou do filme. Aí você escolhe para montar os cardzinhos, porque aqui no nosso caderno, eu vou abrir aqui com você para mostrar. Então, aqui eu tô testando o formato do vídeo, então nesse primeiro momento eu vou precisar muito do seu feedback para saber se tá bom, né, nesse formato, se precisa mudar algo. E vamos ao que interessa. Aí aqui no nosso caderno tem a folha pra gente preencher os dados, calendário, as estreias do cinema, os filmes que ainda quero ver. Mas nós vamos começar pela nossa ficha de filmes e séries. E aí, como eu escolhi esse primeiro filme, eu escolhi o pôster do filme, que é onde a gente vai colocar aqui. Mas você pode escolher uma cena ou um personagem que você tenha gostado. E eu escolhi Backrooms porque ele é um filme que é muito discutível. Se você não viu ainda o filme, eu sugiro que você assista primeiro, porque eu não tô garantindo que não vai ter spoilers. Até porque, o que eu consegui entender do filme, eu vou precisar falar mais sobre o filme. Então pode ser que tenha algum spoiler e se você não gosta de spoilers, então eu aconselho que você assista o filme primeiro para depois assistir a nossa resenha. Então aqui a gente preenche o nome, gênero, lançamento, a minha avaliação, e aí aqui é tudo muito sugestivo, você vai completar de acordo com aquilo que você quer. Aqui na sinopse eu vou fazer a minha sinopse. Aí aqui os atores principais e aqui a minha opinião. Vai caber nisso aqui tudo? Vou ter que fazer caber, né? Mas... E aí o filme já começa daquele jeito, né? É o tipo de filme que você fala, nossa, meu Deus, já começa assim. É com um rapaz, e o filme ele é 80% rodado em VHS, nesse estilo VHS. Começa com esse rapaz, que parece que ele tá fazendo tipo uma investigação ali no lugar, e aí ele tem esse glitch, que é essa falha na realidade, e ele cai nesse lugar aí, que seria o não lugar. E é um lugar assim, o filme, ele já te prende justamente por isso, porque ele já começa com essa pegada assim, toda eletrizante, e tem essa estética, assim, bem bizarra, né, de tudo muito linear, e aqueles corredores infinitos, e portas que você entra e dá em milhões de lugares, e assim, o filme é assim o tempo todo, então, deixa eu já começar a completar. Eu vou tentar fazer preenchendo aqui e falando, talvez eu não consiga, mas vamos tentar. E aí o filme, esse começo se passa nos anos 90 e depois desse decorrer todo com o rapaz que tá lá fazendo as filmagens, já pula pros dias atuais, focado na vida do ator principal. E eu não vou me atrever a falar aqui o nome dele, porque é um nome muito difícil, eu não vou ficar passando essa vergonha aqui. E o filme foca na vida dele, que ele tá passando por alguns momentos difíceis e tal. Ele é dono de uma loja de móveis. Nessa loja é onde ele tá tendo alguns problemas com eletricidade e tal, e é onde ele descobre essa porta que dá para esse lugar aí fora da realidade. E aí no decorrer do filme, a gente percebe que o filme tá tentando mostrar muito sobre traumas. Ele aborda muito a questão do trauma, mas é uma coisa assim muito... É meio que subliminar, então, tipo, não tá explícito e você não pega logo de cara. Mas conforme vai passando as cenas e quando ele tá com a terapeuta e a própria terapeuta, vai mostrando ali que eles têm alguns traumas, inclusive pelo momento que ele tá passando ali. E aí ele começa a investigar o que seria esse lugar ali, porque ele percebe que é uma coisa assim fora da realidade, porque dentro daquele lugar tem muitas coisas bizarras, tem lugar que tem muitos móveis,
empilhados, assim, desordem. Então, em alguns lugares tem como se o chão tivesse derretido e aí ficou uma parte de uma coisa naquele negócio, aí o chão endureceu e ficou, sabe? Umas coisas assim, bem bizarras. E é como se fosse assim um sonho, porque são coisas assim bem aleatórias e nada a ver com a realidade que tá se passando. E aí ele começa a investigar esse lugar, e ele fala pra terapeuta dele que ele achou esse lugar e tal, e ela começa a desconfiar do que ele tá falando, achando que ele, né, ficou doido de vez. Ele pede ajuda para 2 amigos dele para ir investigar esse lugar com uma câmera, porque ele quer ter uma prova daquilo que ele tá vendo, de que é real, e ele quer provar para ele e para terapeuta, né, para todo mundo, que ele não tá doido. E aí ele vai com esses 2 jovens, que são os mesmos que fazem as propagandas dele lá na loja, eles vão para esse lugar, eles desconfiam que ele tá meio doido, né, eles aceitam, né, acabam indo, e eles vão lá filmar esse lugar, e o rapaz, assim, ele acha muito legal, ele é todo doidão, ele topa tudo, e a menina fica toda morrendo de medo, e ela quer sair dali, mas acontecem coisas ali, acaba que eles não descobrem nada, né, não conseguem provar nada, e aí tem esse corte. E o que eu achei de ruim nesse filme é isso, que ele tem muita ponta solta. Quando chegou no meio do filme, que eu achei que eu tava entendendo, começou a bagunçar tudo de novo, e eu já não tava entendendo mais nada, e essa é a sensação do filme, o filme todo. É muito desconexo. Mas eu acho que o intuito era realmente esse, tipo, ele dá essa sensação de que, na realidade, é tudo coisa da cabeça. O filme é bem angustiante, ele é muito, como é que se diz? Ele te deixa muito aflito, então, o tempo todo você fica tenso, porque você não sabe o que vai vir, você não sabe o que vai aparecer, se vai aparecer alguma coisa, é o tempo todo assim, do começo ao fim do filme. E é isso que tornou ele, assim, muito bom nessa questão. Só que, tipo, ele te deixa refletindo, assim, por muito tempo, porque é muito doido. E aí, o que eu consegui entender sobre? Vamos lá. Então, claramente, pra mim, ele é um filme de terror psicológico. Eu tenho essa mania de eu mesma definir um filme, a categoria de um filme, porque, às vezes, muitas vezes, na Netflix mesmo, a gente vai procurar as coisas por gênero, e aí tem uns bagulho muito nada a ver no gênero, e aí eu fico tipo, tá, mas isso não é esse gênero, é tal gênero. Então eu defino o gênero do jeito que eu acho que o filme me fez sentir. Então aqui é um terror muito psicológico, e ele tem, assim, esse suspense muito forte por conta de você não saber o que vai aparecer, o que vai acontecer, e é o tempo todo essa tensão, né? Então, ele foi lançado esse ano. Eu vou deixar a avaliação por último, vou fazer um suspense. A minha sinopse vai ser, se eu fosse explicar pra alguém esse filme, ele seria desse jeito. Um vendedor de imóveis com claros problemas psicológicos encontra um lugar muito bizarro que ele tenta provar que existe e descobre que ali é uma realidade paralela. E pra mim, basicamente, resumidamente, o filme é isso. E chega uma parte do filme que essa investigação que ele tá fazendo, né, com essas 2 outras pessoas, a terapeuta dele percebe que ele sumiu e ela vai atrás dele. E é onde ela encontra também esse lugar. Então, assim, no começo do filme, a gente acha muito que é coisa da cabeça dele. Só que é por isso mesmo que ele tenta provar pra todo mundo que ali não é uma coisa da cabeça dele, que ele não tá doido e que ele tá certo, que aquele lugar existe. E aí chega o ponto crucial da minha teoria. Eu cheguei a uma conclusão? Não, não cheguei a conclusão nenhuma. Porém, eu tenho algumas teorias. Como o filme deixa muita ponta solta, minha primeira teoria é de que vai ter um segundo filme. Eu espero muito que tenha um segundo filme, porque o final não explicou absolutamente nada. Eu quero muito que tenha um segundo filme, porque eles precisam amarrar essas pontas soltas que ficou, senão eu vou ficar doida. Segundo, o que eu acho? Quando a terapeuta encontra o lugar, ele já tá lá há um bom tempo. Então, o filme ele tem esses cortes no tempo que te deixa mais perdido ainda, e eu acho que é um intuito fazer você ficar meio perdido, justamente porque é um terror psicológico. Então, assim, de todas as formas, eles tentaram mexer com a cabeça e realmente eles conseguiram, porque é um bagulho muito doido. E de verdade, você só vai entender a sensação se você assistir o filme. Esses cortes no tempo deixam as coisas meio esquisitas pra você entender. Então, assim, ela encontra o lugar. Eu não sei de que forma ela consegue encontrar o Clark. Porque parece que quanto mais você explora, mais lugar aparece. Em algum momento ela consegue encontrar o Clark. Ele começa a provar da teoria dele pra ela. Só que como ele já passou muito tempo lá dentro, parece que tá muito mais doido do que ele já era no começo do filme. Ele prende ela, mas porque ele quer a todo custo mostrar pra ela a visão dele daquele lugar. Ele dá a melhor pista do que realmente é o filme. Então, no momento que ele fala que ali é um lugar e as pessoas que lá dentro estão são
de alguma forma, lugares e pessoas que existem lá fora. Só que de uma forma distorcida, porque ali é tudo muito bizarro. Tudo é bizarro, inclusive as pessoas que aparecem. Então, tipo assim, não tem monstro, mas é tudo desfigurado, sabe? É uns negócios assim. Então, ele te dá essa sensação de estranheza. E é por isso que eu acho que tem a ver, mistura trauma, mistura com sonho e com realidade paralela. Então, no final, né, faz isso daí com a terapeuta, mas para mostrar para ela o ponto de vista dele, só que de um jeito errado, né? Ele faz isso de um jeito muito errado. E assim, o que eu achei mais estranho é que, tipo, tudo que tem lá dentro é o que já entrou. Vai ficar confuso, gente. Eu sei que vai ficar confuso, porque o filme é confuso. É tipo assim, por exemplo, só existe lá dentro se já esteve lá. Foi o que eu entendi, tá? Eu não tô falando que mas é a minha opinião. Então, só existe lá dentro aquilo que já esteve lá. O lugar em si é o que a mente das pessoas transformou. Então, o monte de móveis empilhado que tem nas salas é o fato de que o proprietário, que é o Clark, proprietário da loja de móveis, ele tem a vida toda bagunçada, ele mora dentro da loja. Já começa por aí. Então, tipo, ele tem essa mente toda bagunçada, então os móveis é a bagunça da mente dele, e então por isso que ele tá sempre tudo tá naquela pilha de móveis. O lugar é a mente da pessoa que cria. E as pessoas que lá dentro estão, e os objetos, de quem já entrou. Então, todo mundo que tá lá dentro, de alguma forma, já entrou. Tanto é que um dos... como que eu posso dizer? É tipo um monstro, né? É porque, tipo, não tem muito, mas é que é muito bizarro, então acaba se tornando monstro. Então, um dos monstros que aparece no filme é o próprio Clark. Pra mim, isso fica forte por conta disso. Para mim, quem tá lá dentro é porque de alguma forma já esteve lá dentro, mas acaba ficando distorcido por conta da mente e dos traumas, que é onde tem a ligação. É o trauma junto com a mente que faz aquela bagunça toda. É igual sonho, que a gente tem vários sonhos bizarros. Eu acredito que tenha essas ligações. E aí ela consegue fugir e encontra umas pessoas que são tipo do governo. E é onde fica muito bizarro o final. Tipo, na hora que você acha que tá entendendo, que aí já é o final do filme, quando você acha que tá entendendo, aí aparecem essas pessoas e eles começam a falar com ela, explicando que ela precisa falar com eles, que eles precisam saber o que foi que ela viu, que não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, o que eu entendi, parece que ninguém consegue sair dali, né? Quem entra não sai. A pessoa acho que de alguma forma fica presa na própria mente. É como se fosse assim. E, no caso, a cena final do filme é ela conversando com esse cara do governo. Esse cara fala que ele já esteve lá dentro, mas que eles estão tentando entender o que é que de fato acontece lá. E ela fica muda, ela não fala mais nada. Tanto é que a cena final, assim, dela ali, é ela meio que dando um sorrisinho. Mas o que eu entendi, que quem entra ali acaba ficando doido de vez. Então, o que mostra dela é a realidade distorcida dela mesma, da terapeuta. Concluindo, eu não entendi nada, eu queria saber se você assistiu o filme, se você entendeu alguma coisa, eu queria que você desse a sua opinião aqui pra eu saber alguma coisa diferente sobre, porque o filme realmente é muito confuso, e é isso. Eu tentei falar de uma forma que eu não desse muito spoiler, então talvez fique confuso por conta disso, mas, ressaltando, o filme é confuso, se você não presta atenção um segundo, você perde todo o fio da meada, porque ele realmente, no começo você não tá entendendo nada, aí no meio você começa a entender, aí na hora que você acha que realmente entendeu, aí ele desanda de vez e você não entende mais nada. Mas por quê? Porque ele é cheio de ponta solta, mas eu acredito fielmente que ele tem muito a ver com traumas psicológicos e com teorias de realidade paralela e universos paralelos, né? Então eu acho que vai ter um segundo filme para explicar essa parte da ligação do governo querendo explorar o lugar e tal. Então eu acredito que vai ter um segundo filme por conta disso. Vamos finalizar aqui o caderno. Então, se você gostou desse vídeo aqui, você já deixa a sua curtida para o YouTube entender que você está gostando e entregar ele para mais pessoas. Você me ajuda muito, muito, muito. E me fala se você assistiu esse filme. Eu não estava dando um centavo, de verdade. Quando o meu marido me convidou para ir assistir esse filme no cinema, eu não me animei muito não, porque eu nem lembrava que eu já tinha visto o trailer, só que fazia muito tempo que eu tinha visto, eu tinha até, se eu não me engano, tinha até compartilhado com ele, e aí eu não lembrava muito do filme, e aí quando ele me convidou, eu não me animei muito, aí eu fui procurar o trailer, e aí eu falei, tá, né, vamos lá, né, vamos dar um voto de confiança, e eu não estava dando um centavo no filme, porque não me animei com o trailer. E aí, eu saí do cinema assim, eu vou preencher aqui a minha estrelinha. Eu acho que o filme vale muito, muito, muito a pena, porque ele é 5 estrelas, na minha opinião, porque ele te prende, o roteiro do filme é bom, se você conseguir captar
a mensagem, com certeza ele vai ser muito melhor. Eu acredito que tenha muito a ver com isso que eu falei, o fato de que ele explora traumas, mas é de uma forma subliminar, então fica um pouco mais confuso pra gente conseguir entender. Na minha opinião, o filme é muito bom, ele explora traumas e acredito que até medos, de uma forma um jeito meio que não é tão realista. Eu acredito que seja mais uma forma de como é a mente da gente, né? O filme ele mostra muitas cenas da terapeuta, a Mary, na infância. Então é coisa que ela carrega da infância até aquele momento, que claramente deixou muitos traumas, mas assim, ele não explora de forma aberta. É por isso que fica assim, meio que irrealista. E merece uma sequência. Eu espero que ele tenha uma sequência. Porque eu quero muito, muito, muito uma explicação concreta do que é isso daí, o que é aquele não lugar. Aí aqui os atores principais, a gente preenche rapidinho. E aí a nossa primeira folha do caderno de hobbies, filmes e séries, ficou assim. Futuramente eu acho que eu vou arrumar outras coisinhas para colar aqui, além dos nossos adesivinhos que já tem. E recomendo, gente, Backrooms, um não lugar, 5 estrelas na minha opinião. Me conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você quer que eu mude alguma coisa, e se você já assistiu o filme. Se você assistiu, o que você achou do filme. E comenta aqui algum filme que você quer que eu resenhe, que eu faça aqui no caderno, pra gente explorar e comentar. Eu já tenho muitas opções, você pode ver aqui alguns spoilers que eu quero falar sobre. E é como eu disse no primeiro vídeo de apresentação da série, provavelmente 90% desse caderno aqui vai ser preenchido com filmes de terror, porque é o meu gênero favorito. Eu amo filmes de terror, suspense, mas estou aberta aí a muitas sugestões para eu poder sair da minha bolha do terror. Então, se você tem algum filme aí que você queira que eu assista para poder fazer a resenha aqui, já deixa aqui nos comentários qual é o próximo filme ou série que você quer ver aqui. Então, até o próximo café.